Daisy Rex, entrevista Flávio Verne, take 2. Lindo! Lindo demais! Tudo pra mim. Caramba, esse cara é demais. Estamos aqui com o Flávio Verne, né, gente? Uma pessoa que eu admiro muito, sou muito fã. Trabalhamos uma vez junto aí, Matheus Carrilho tá na costa. Uma só. Só uma, né? Porque não foi bom. E aí ele não chamou mais. Não gostei muito do... Tipo, não funcionou. Espero que tenha mais. Não, ele tem uma agenda muito ocupada sempre. Então, gente. é babado. Será? Acho que preciso fazer mais jazz funk pra você me pôr. Mais jazz funk, umas fotinhas profissional aí. Parar com a selfie, né? Tipo, selfie no sol, biquíni. Não dá pra mandar pro diretor nenhum. Eu tô trabalhando muito com espelho e dois dedos. Eu gosto Você acha que fica uma estética disso bonita? aqui. Eu gosto disso. Então, gente, estamos aqui em mais um episódio de Dance Hacks com o Flávio Verne, que é uma pessoa incrível. E conta aí pra gente como você começou a dançar. Eu comecei a dançar em Brasília. Eu sempre dancei, desde que eu era criança. Eu sempre fui aquela pessoa, dava 7 horas da noite, eu descia pra sala de casa e ficava dançando eternamente, assim. E aí um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim, tipo, Flávio, eu vi que tá tendo um curso de férias de street dance. Aí eu falei, tá, vamos lá, tipo, vou ver de qual é. Tipo, eu nunca tinha entrado numa sala de dança, nunca tinha feito nada de dança. E aí eu fui, e eu lembro que na época eu nem me identifiquei super, assim, tipo, eu achei legal, porque, enfim, era um universo novo, nunca tinha feito uma aula de dança, mas foi uma coisa que eu morri de paixão na época, porque as pessoas eram mais velhas, eu não conhecia o universo das danças urbanas também, e era um professor que ele era super das danças urbanas, lá em Brasília, ele tá até hoje lá, enfim, trabalhando. E aí, ok, acabou o curso, parei e segui minha vida, mas eu fiquei com isso na cabeça, tipo, que eu queria dançar, que eu gostava de fazer aquilo, só não tinha encontrado o meu match, assim. E aí eu descobri na época que uns amigos de escola estavam fazendo aula de street dance também, numa escola lá perto, que era perto da minha escola, perto da minha casa. E aí minha mãe me colocou nessa escola, eu comecei a fazer aula. E aí desde essa época que eu era, tipo, criança, eu já era muito ambicioso com as coisas que eu queria, assim, tipo, eu levava muito a sério, não faltava uma aula por nada nesse Sonho de mundo. aluno. Sonho de aluno. Porque pra mim, tipo, se eu faltasse uma aula, eu chegava na outra, eu já não me sentia mais parte da turma, eu já não sentia que eu tava na mesma vibe, na mesma sintonia que todo mundo. E aí, nessa escola tinha um grupo, que era o grupo que ia pros festivais de dança, competir. E aí, na minha cabeça, assim, tipo, a minha maior realização de vida ia ser se eu entrasse nesse grupo um dia. Tipo, enquanto eu não entrei, eu não sosseguei. Eu ia pro ensaio só pra ficar assistindo, eu infernizei a cabeça do Me põe coreógrafo. no grupo! Me põe no grupo! E aí eu entrei nesse grupo, fiquei um tempo dançando nesse grupo, depois eu me interessei por um outro grupo em Brasília que eu achei que estava melhor naquela época nos festivais, enfim. Fiz a audição, mudei para esse grupo. E aí, num festival de dança, o Wesley Messias, que é coreógrafo de uma companhia lá em Brasília, me viu e me convidou para fazer a audição do grupo dele. Lá em Brasília, o grupo dele é o grupo que é mais se encaixa numa companhia profissional, assim. E aí eu entrei nessa companhia muito cedo, acho que eu tinha 14 para 15 anos. Tipo, era Novinho. eu jurava que era gente, mas coitado de mim. E aí, nesse grupo, foi quando eu comecei a ter contato com o que seria, tipo, um mercado mais comercial de dança. Porque o Wesley, ele ia muito pra Nova York. Tipo, hoje em dia é mais fácil o acesso, assim, apesar do dólar estar R$4. Hoje em dia o acesso é mais fácil. Mas na época, tipo, a gente não via muitas pessoas indo pra fora fazer aula. E ele ia pra Nova York, trazia o que tava rolando lá. E o que tava rolando lá era o street jazz, que é o jazz funk, enfim, que é a mistura de danças urbanas com jazz que faz o rolê ficar comercial, né? E aí foi nessa época que eu tive contato com isso. Tipo, uma coreografia mais comercial, uma coreografia pensada para um clipe. Foi aí que eu comecei a entender o que era esse universo e comecei a trabalhar, a fazer pequenos trabalhos, assim, que eu comecei a entender que, tipo, nossa, eu posso ir ali dançar e ganhar um dinheiro. Tipo, isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim. Eu pensava que eu ia fazer comunicação social e virar jornalista. Você já recebia, tipo, com 15 anos, então você já recebia sua graninha com dança. Obviamente que era uma coisa, assim, né, que não dava nem pé. Eu lembro que meu primeiro cachê foi R$50. Mas foi, tipo Incrível, assim... tem gente que fez o primeiro trampo de graça, De graça, né? Não, tipo, pra uma pessoa que tem 15 anos e ele dançar, tipo, que eu faria tranquilamente, De graça. sorrindo, tipo, de graça, e você receber R$50. É incrível. Eu falei, gente, maravilhoso isso daqui. E aí, obviamente, que os trabalhos foram, tipo, dentro desse grupo mesmo, foram aumentando e, tipo, existiam trabalhos e trabalhos. Eu entrei no grupo como estagiário também, assim, então, tipo, tinha os oficiais, eu era estagiário. Toda uma hierarquia, né? Toda uma hierarquia de companhia, assim, que
Acho que hoje em dia não tento, mas naquela época tinha mais isso. Uhum. Eu tava te stalkeando no Instagram, vi que tinha muita coisa de performance em balada. Sim. Conta pra gente aí. Que nesse grupo, esse grupo tinha uma parceria com uma balada lá em Brasília, que era a antiga Blue Space, igual tem aqui em São Paulo. Que é uma balada que ela é famosa por ter show de drag e investir nesse segmento de show. Então eu brinco que eu fui criado no meio de drag queen, assim, porque com 15 anos eu tava no camarim junto com as drags, vendo elas se montar, enfim. E aí meu sonho era dançar nessa balada. Tipo, eu vi a galera que era oficial do grupo indo fazer as performances e eu ficava, meu Deus, eu sonho. quero muito. E aí um dia ele falou, eu até colocaria, o coreógrafo, eu até colocaria você pra performar e tal, só que você é muito novo, você não pode entrar na balada. Nossa. Aí fez minha mãe ir lá no cartório em Brasília, fazer uma autorização, autenticar. Eu autorizo meu filho. Exatamente, pra eu poder entrar na balada e fazer o show. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu... E a primeira vez que eu entrei numa balada foi pra fazer o show já. E era uma balada gay, então, tipo, pra mim foi muita... Que louco. Tipo, um mundo novo se abrindo assim com 15 anos. Tipo, entrar numa balada a primeira vez, ser uma balada gay, você vê aquele tanto de macho se pegando, fazer... Aí você ainda vai subir no palco... Você se identificou pra caramba. Muito, tipo, você ainda vai subir no palco, dançar com uma drag queen, tipo, meu, aquilo ali era o auge, assim, da minha vida. Eu falava, meu, eu só pensava nisso. Aí foi quando, tipo, minha cabeça virou muito pra dança, assim. Porque eu só pensava nisso, tipo, quero que chegue a próxima sexta pra eu performar de novo, quero que chegue a próxima sexta, quero estar na escala do show dessa sexta, quero estar na escala do show dessa sexta. E aí depois dessa boate fechou, a Blue Space e virou Victoria House, que segue até hoje lá. E aí eu dancei nessa balada, tipo, dos meus 15 até os meus 21 anos, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Caraca. Então hoje em dia eu sou até um pouco saturado, um pouco de balada por isso, porque eu trabalhei muito tempo e foi onde mais fez a minha escola, assim, tipo, porque lá a gente tinha um dia pra ensaiar o show. Então o show de hoje tem 6 músicas com essa drag, a gente tinha a sexta-feira pra ensaiar. E aí já ficava direto na boate pra apresentar isso lá. Então a gente aprendia tudo no dia, ensaiava tudo no dia, fazia tudo no dia. Acabou aquilo, esquece e começa a pensar no próximo show. E aí hoje em dia que eu vejo que no meu trabalho as coisas, enfim, hoje em dia precisam ser tudo muito rápido, né? Tipo, você tem um ensaio, resolve, você tem tipo 2 ensaios pra fazer tal coisa. E aí eu aprendi muito isso nessa época, porque a gente tem pouco tempo pra resolver. Você precisa resolver, você precisa deixar o show pronto, você precisa... E é muito doido, porque nessa que eu tava investigando a sua vida, eu vi que você tinha uma foto, tipo, de muito tempo. O Instagram mostra em semanas, então eu não vou saber falar. Sim. Se eu tivesse tido engravidado já, né, eu ia saber contar em semanas, mas eu não sei ainda. E aí tinha uma foto com a Aretusa. Eu falei, caraca, esse rolê com drag É muito é muito antigo. A galera acha que é tipo de hoje, né? O pessoal acha que você... Pablo? Não, então, do nada. eu já trabalhava há muito tempo na boate e um dia a Aretusa apareceu lá, tipo, o Bruno, que é a Aretusa, perdeu uma aposta com os amigos e teve que se montar e foi pra boate montado. E aí eu conheci ele no dia que ele se montou a primeira vez. Meu Deus! E aí o dono da boate adorou o personagem dele e contratou ele pra balada. E aí então, tipo, eu e a Aretusa, a gente era colega de casting da balada, assim, de dividir o armário lá da balada, de ficar lá no camarim. Então a gente já passou por poucas e boas, Caraca. assim. E aí, depois de muito tempo, veio a história dela começar a cantar. Tipo, nossa, depois de muito tempo. E aí, tipo, como a gente era as pessoas que conviviam ali juntas, nesses camarins, enfim, nesse backstage, tipo, obviamente a gente foi dançar com ela. Na época eu não coreografava ela, quem coreografava era o Wesley. E aí eu era bailarino dela. Mas num rolê, assim, muito antes de Catuaba, por exemplo. Tipo, a gente viajava ali pra Goiânia. A gente uma vez foi pra Bahia de carro, uma coisa assim bem low Coisa bem profile, tranquila, bem né? tranquila. Mas eu conheci ela nessa época e várias outras drags também, tipo, que não que são cantoras, mas que hoje em dia, tipo, seguem fazendo show, enfim, foi tudo lá. Hoje você é um coreógrafo renomado no mercado e tal, mas chegou uma hora que você sentiu que você tinha que mudar de lá. Você acha que esse rolê todo poderia ter acontecido sem você ter saído de Brasília? Porque é uma pergunta que um monte de gente me faz. Ou, às vezes, é até uma desculpa, mas muita gente fala, cara, não consigo porque eu não tô nesse polo de mercado. Não, com certeza nada teria acontecido se eu estivesse em Brasília ainda. Com toda certeza. Brasília é uma cidade que é uma cidade administrativa, tipo, é uma cidade nova, tem... As ruas são números, né? São números. Eu gostaria que todas fossem assim, porque é muito mais fácil. Não aguento. Mas é uma cidade que é nova, então tudo lá tá caminhando ainda. Tem 60 e algum... Não sei quantos anos tem em Brasília, mas tem poucos anos. 60 alguma coisa. Então, tipo, a arte ainda tá
caminha, tudo tá, tipo, Brasília não tem uma companhia profissional, tipo, igual o Balé da Cidade, não tem uma companhia, tipo, a Companhia de Brasília, sabe? Então nada teria acontecido. Aí chegou uma época que eu já tava fazendo os mesmos trabalhos, as mesmas coisas, dando as Deu uma mesmas aulas, tipo, há uns saturada. 2 anos, assim, que eu não via mais o que fazer lá. E aí nessa mesma época eu já estava muito mais interessado pelas coisas que estavam acontecendo em São Paulo, então eu já vinha muito pra cá pra fazer aula. Eu vi os meus amigos que moravam aqui trabalhando bastante com coisas que eu sempre quis trabalhar, com coisas que eu sempre quis fazer. E aí chegou naquela hora que eu falei assim, tipo, ou vai ou racha. Tipo, ou eu vou ficar em Brasília e vou virar professor e acabar abrindo uma escola minha aqui, ou eu vou pra São Paulo tentar fazer alguma coisa lá. Na época, eu achei que eu vim pra São Paulo e ia ser, tipo, bailarinaço, assim, que eu ia trabalhar horrores dançando, assim, tipo, né? Não pensei que eu ia virar muito mais coreógrafo do que bailarino. E aí, tipo, calhou na mesma época a Fernanda tava indo pra Los Angeles passar um tempo lá, e aí eu vim pra assumir as coisas da Fê aqui. E aí foi quando eu comecei a fazer meu rolê aqui em São Paulo. Mas foi uma época, assim, muito, muito doida, porque você chega numa cidade nova. É outra vibe, outra né? vibe. São Paulo consome a pessoa. Não, muito. E aí você sair da casa dos seus pais, ir pra uma cidade igual São Paulo, que é uma loucura. Tipo, eu me apoiei muito nessa época nas minhas aulas, assim, então eu aproveitava pra fazer bastante aula, eu dava muita aula, mas eu não trabalhava nada, 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 porque ninguém me conhecia, assim, tipo... E, enfim, foi meio que isso, mas eu tenho total certeza que não daria pra fazer esse rolê lá em Brasília. Pode crer. Hoje o pessoal fala assim, as drags salvaram o pop. E salvaram, acho que, um monte de dançarino desempregado também, né? Porque com essa ascensão do pop no Brasil, a cultura drag tem esse negócio de a gente vai ter a coreografia, vai Sim. ter um balé. E hoje a gente vê um monte de balé, Sim. né? É Eu que você lembro- parar pra pensar, quem consome cultura pop é viado. Então, quando começou a aparecer as drags cantoras, era óbvio que isso ia começar, que o Brasil ia começar a cada vez mais ter conteúdo de música pop como videoclipe, igual a gente vê lá fora. Óbvio que nem dá pra gente comparar, assim, tipo, Outro mercado. a música pop lá fora. Eu até brinquei um dia com a Pablo lá fora, quando a gente tá nos Estados Unidos, a música pop é como se fosse a nossa MPB, é o que eles ouvem, tipo, em casa o tempo inteiro, sabe? É a Arroz, música do feijão. cotidiano deles. No Brasil, a música pop ainda não é a nossa música do cotidiano, tá muito longe de ser. Mas com o surgimento das drags cantoras, elas começaram a trazer bastante essa estética, assim. E coincidiu de ser mais ou menos na mesma época que eu tava começando a coreografar, que veio a leva dos diretores de pop, Felipe Sassi, os primos, e aí veio Aretusa, Pablo, Glória. Foi tudo meio que isso surgindo junto, assim, na cena pop do Brasil, por meados de 2016, 2017, assim. Pode crer. E você coreografa show, você coreografa a Luísa, coreografa a Pablo, Isso. quem mais? Eu fixo, que eu sou da equipe dos artistas, eu sou fixo da Pablo e sou fixo da Luísa. Fora isso, eu faço trampos com a Cleo, já trabalhei com Luan Santana, Simone Simaria, ixi, uma caralhada de gente. Pra você, o que é mais importante num bailarino de palco, de show? Meu, eu acho que num bailarino geral que trabalha com danças comerciais, é saber trabalhar. É tipo isso pra mim o que eu mais prezo, assim, uma pessoa que ela é profissional, sabe? Que ela tem um bom material pra entregar pra você, que ela é pontual, que ela vai conseguir entregar o que você tá pedindo e não deixar a arte dela falar mais alto do que é pedido, entende? Então, se eu preciso de um movimento que é só isso, eu preciso que seja só isso por um motivo. Eu não preciso que você coloque mais coisa do que eu tô pedindo ou menos coisa. E pensar como um prestador de serviços, assim como eu. Tipo, eu sou um coreógrafo, mas sou um artista, mas eu sou um prestador de serviços para outra pessoa. Tá compondo uma Exatamente. outra coisa, né? Assim como um bailarino, ele é um prestador de serviços para mim, que estou prestando para outra pessoa. Então, isso para mim é o primordial de um bailarino profissional, é que ele seja de fato profissional, sabe? Pode crer, mandaram essa pergunta no meu Instagram também pra fazer pra você. O que você define como profissional? Então, é exatamente essas coisas. Uma pessoa que ela não tem problema com horário, que ela não tem problema em entregar o que o coreógrafo está pedindo, que ela não tem problema em se comunicar com as pessoas da produção, que ela tem um material, tipo, em dia, tipo, as fotos estão em dia, o seu vídeo está em dia. Uma pessoa que ela tenha referências que eu consigo dar uma ref, tipo, eu quero isso daqui meio assim, 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 e ela consiga me entregar isso porque ela tá antenada no que está acontecendo. Então, acho que tudo são várias coisinhas que fazem um bailarino, um bom bailarino profissional. É muito louco, né? Porque me perguntaram isso esses dias também. E aí eu fiquei... Mas profissional tem dois sentidos nesse caso. Porque tem um profissional de prod, esse cara, de performance, esse cara executa isso muito bem. E o profissional do sentido de... Ele chega no horário, blá, 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 blá. Pra você, o que pesa mais?
Você prefere um Meu- profissional que é um dançarino mediano e super responsável e outras coisas, ou um cara que dança muito e às vezes é... Pra mim, uma coisa complementa muito, 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 muito a outra, assim. Só que se eu tenho um bailarino que ele é incrível, incrível dançando, e ele é insuportável de se trabalhar, eu não vou trabalhar com ele. Jamais. Se eu tenho um bailarino que ele é, tipo, bom dançando, tipo, ele é bom dançando, e ele é maravilhoso de trabalhar, eu vou trabalhar com ele sempre. Porque no final das contas, quando a gente trabalha com um artista, com um cantor, não é sobre você o show, é sobre o artista e você tá compondo alguma coisa. Então, se você compõe aquilo bem, se você tá lindo dançando, se você tá limpo dançando, se você é uma pessoa boa de trabalhar, meu, tá perfeito, você tá cumprindo o que você precisa. Eu não preciso de alguém que seja incrível, porque o show não é sobre você e que seja insuportável de se trabalhar, sabe? Então, eu acabo pendendo mais pro lado de um bailarino que seja bom e muito profissional nesses quesitos, assim. Eu vi que você tá trampando também agora não só como coreógrafo, mas também na direção criativa. Sim. Você pode falar pra gente mais ou menos como é esse rolê? Meu, direção criativa, eu sou muito intrometido, né? Então, tipo, eu às vezes tô no cargo de coreógrafo e eu fico dando pitaco de figurino, fico dando pitaco de set list. Então, na equipe da Pablo, começaram a me dar muitas aberturas de construir junto. Desde que eu entrei como coreógrafo na equipe da Pablo, o Gork, o Léo, o Ian e a Pablo, lógico, eles abriram muito pra mim construir junto. Então, é meio que a gente pega, sei lá, um show e a gente monta isso junto. Eu falo, ó, eu acho que o seu show ele devia ser dividido em tantas partes e esse primeiro bloco ele devia ser mais nesse clima, a gente trazer essas músicas com essa temática para esse bloco, para depois a gente trazer isso para outro bloco. A direção criativa é meio que a pessoa que vai dar a cara e o norte para tudo, assim, sabe? O mood das coisas. Meu, esse clipe, eu acho que essa música tem muita vez se a gente fizer com uma estética assim, 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 trazer uma coreografia assim, um ritmo de edição assim. Então, e eu amo trabalhar com isso, porque eu me sinto muito parte de dentro de tudo, assim. Isso é incrível, né? Porque às vezes o diretor ele tá acostumado a entregar um produto, aí vem uma Exato. parada meio engessada, tipo, a gente bolou uma historinha e é isso. Exato. E aí, às vezes, eu sinto que falta referência, sabe? E eu sou uma pessoa que eu consumo muito, muito, muito da cultura pop. Tipo, eu fico o dia inteiro vendo clipe, o dia inteiro vendo show, escutando coisa de artista novo. Isso, pra mim, tipo, é uma coisa que me alimenta enquanto artista. Então, tipo, sei lá, se a Pablo vai fazer um clipe novo, eu sempre falo, meu, você já viu isso daqui? Seria muito legal se a gente pegasse isso e transformasse isso pra tal coisa. E trazer referências e trazer coisas pra gente construir uma outra coisa. Isso atualmente é o que eu mais gosto de fazer, atrelado a criar coreografia e Pode direção. crer. Uma coisa que é muito louca eu trampo, pra quem não sabe, eu trampo com a Glória Groove e as gays amam coreografia. Sim. E, tipo, seu público, acho que 90% são as gays, né? E elas, sempre que você vai no rolê, tá tocando a música, tem alguém dançando sua Sim. coreografia. Como que é isso? Meu, eu fico meio besta, assim, porque eu era muito essa gay. Até postei no meu story desse dia que eu era muito essa gay, que eu ia pra balada e eu aprendia todas as coreografias da Kylie, da Gaga, da Madonna. E aí, até esse final de semana eu fui sair pra uma balada e eu tava lá tranquilo, assim, sentadinho. E aí, tipo, começou a tocar a garupa. E aí, tipo, virou um flash mob, assim, na balada. E eu falo, meu Deus. Tipo, Que fez? mas nem eu acredito, às vezes eu falo, gente, será mesmo? Que louco. Porque é uma doideira. Eu falo, gente, essa galera toda tá aqui. Ou seja, elas pararam o tempo delas, elas foram ali pra aprender essa coreografia. Estão fazendo aqui, tipo, é indescritível pra mim o quanto eu fico, tipo, feliz e realizado. Tipo assim, eu falo, tipo, meu, fiz meu trabalho bem feito quando eu vejo que isso acontece, assim, sabe? Que louco. Hoje a drag queen mais conhecida do mundo é a Pablo, né? E ela tá fazendo uma carreira internacional incrível. E eu vi que recentemente você foi fazer uns trampos com a Pablo e você usou dançarinos de lá, né? Você não levou nenhum bailarino daqui. Eu já vi que você já levou, mas nesses últimos trampos você usou um balé de lá. Qual que foi a maior diferença que você sentiu, tanto positiva quanto negativa em relação ao Brasil? Meu, quando os meninos chegaram pra mim e falaram, a gente vai fazer uma turnê fora e muito provável que a gente vai usar bailarinos lá de fora. Um elenco para cada cidade. Meu Deus! Meu, eu acho que eu fiquei uns 2 dias assim, pensando, eu vou ser demitido, porque eu não vou conseguir fazer isso. Tipo, Passa a coreografia. Eu pensei numa logística assim, que eu falei, gente, ninguém nunca fez isso. Como é que eu vou conseguir tirar esse rolê e fazer com que a nossa turnê aconteça lá fora, igual acontece aqui fora, com um elenco em cada cidade? Mas eu falei assim, tipo, eu sou muito aquela pessoa que, tipo, eu quero ser o melhor para as pessoas que trabalham comigo. Então eu falei, meu, é isso que a gente precisa, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer com um elenco em cada cidade. E aí a primeira diferença que eu esbarrei e que é uma dificuldade é que o nosso show é um show muito brasileiro.
É um show que tem forró, tem tecnobrega, tem funk. E as pessoas lá fora não, assim, elas conhecem, mas elas não conhecem esses estilos. Então, eu filmava os ensaios e mandava pros elencos lá de fora. Só que, tipo, tem coisas, você vê que, assim, que não é da vivência deles, assim. Pode crer. Então, isso foi a principal diferença que eu senti de dificuldade de trabalhar com outros elencos, é de, tipo, ter que introduzir um pouco da nossa cultura pra eles entenderem do que eu tô falando, assim. Não vou mentir, teve shows que foram incríveis, teve shows que não deu tão certo assim, porque são pessoas literalmente do mundo inteiro. Eu trabalhei com gente do Chile, trabalhei com gente dos Estados Unidos, do Canadá, trabalhei com gente de tudo quanto é canto, assim. E lá nos Estados Unidos em específico, eu tava até comentando com a Tainá que de dança a gente fica muito vidrado às vezes aqui no Brasil, tipo, lá É fora é incrível lei, kkk. Só que é literalmente isso mesmo, kkk, porque às vezes você, tipo, eles são muito treinados a executar bem as coisas, executar bem as coreografias, ser muito limpos e gravar aquele vídeo da aula ali maravilhosamente bem. Só que vai bem improvisando, vira só acrobacia a maioria das vezes. Tipo, tem gente tão boa quanto, até melhor aqui no Brasil. Eu, de fato, não sou essa pessoa que sou deslumbrada com os bailarinos lá de fora, assim, não sou mesmo, porque eu acho que são países diferentes, Culturas diferentes, culturas diferentes, né? histórias diferentes, e a gente mesmo assim vê pessoas daqui que conseguem reproduzir o deles de lá tão bem quanto ou melhor. Mas eu sinto que, falando de mercado e de indústria, eles realmente estão muito mais avançados. Então, quando você vai lidar com um bailarino, você fala assim: oi, tudo bem? Eu tô coreografando um videoclipe tal dia, eu precisava do seu material. Eles me mandam, assim, tipo, tudo pronto em 10 minutos. Tipo, 2 fotos, uma de rosto, uma de corpo, o vídeo reel, que é o seu vídeo de material, e todas as suas medidas. Não é nem PMG, large, small. Não, é tipo Centímetros. medidas. Caraca. Assim, ó. E aí, tipo, eu lembro que o primeiro bailarino mandou, eu falei, ok. Tipo, eu falei, porra, que material bom e tal. Aí eu pedi pra um segundo bailarino, ele mandou exatamente, tipo assim, a mesma coisa, tipo, as mesmas medidas. Tem um padrão, Tem um né? padrão que as pessoas seguem lá, porque eles lá trabalham com agência e, de fato, lá eles são ensinados desde criança que você pode ser bailarino e você pode trabalhar com isso, que é uma coisa que a gente ainda não tem no Brasil, assim, tipo, ser bailarino não é uma profissão, assim, que as pessoas falam que é uma profissão. Então, como lá eles têm essa criação, eu senti muita diferença da maneira de trabalhar, assim. Aqui no Brasil, tipo, o coreógrafo, eu vou convidar você para um videoclipe, eu falo cachê, falo tudo, e você lida comigo. Tipo, eu falei, esses daqui são os bailarinos que eu quero, mandei pra produção, a produção cuidou de todo o resto, tipo, eu não precisei... louco. Nossa, eu nem sei, assim... Só entrou na sala e o dia passou. que eles recebem, sabe, assim, essas coisas. Eu só precisei aprovar os bailarinos que eu queria, assim, e um padrão de material e de profissionalismo muito diferente do que a gente vê aqui. Isso sim. Mas de dança, não. De dança eu achei que... bem igual. Bem igual. Bem igual. Não, assim, tipo... Não falei assim, tipo, porra, a galera que... Nossa, acabou com a galera do Brasil. Não, achei, tipo, se eu estivesse falando com a galera do Brasil... Não, perguntei porque, tipo, às vezes... eu acho que essa barreira cultural é muito forte, né? É que a gente quer se comparar com um cara de Atlanta dançando uma coisa, é a mesma coisa que colocar um cara de Atlanta pra dançar passinho, vai ficar engessadaço, tipo, né? a gente às vezes esquece que a gente tá reproduzindo uma cultura que é deles. E aí, a gente, tipo, fica se colocando pra baixo por causa disso, mas às vezes quando um show daqui vai pra lá e precisa que dance um forró, por exemplo, eles não conseguem fazer. Gente, eu Então, quero tipo, muito esses vídeos na minha mesa do... Não, mas tem vários vídeos, tanto que eu acabei adaptando muita coisa do show Caraca. pra a gente conseguir fazer um show coeso lá fora. Mas eu acho que é muito isso de entender também da onde você vem, tipo, da onde vem o show, enfim, o que você precisa. É mais ou menos que isso, assim, tipo... Qual o trampo que você mais se orgulha de ter feito até hoje? No momento, o clipe de Flash Pose foi um clipe muito especial pra mim, por eu ser uma pessoa que consome muita cultura pop. E lá em LA é onde fazem os videoclipes, é onde produz essa cultura Hollywood, pop que né? eu consumo tanto. Então, tipo, trabalhar com uma equipe de lá, da maneira como eles fazem lá, foi muito emocionante mesmo, assim, pra mim. Tipo, me pegou num lugar sentimental de estar trabalhando com a Charlie, uma artista que é gringa e que eu também sou fã. Tá trabalhando com os bailarinos que trabalham nesse rolê lá fora. Tipo, nos estúdios... Qualquer coisinha pra mim já foi, tipo, muito emocionante lá nesse clipe, sabe? Tipo, ir gravar no estúdio lá em Hollywood, sabe? Tipo, tudo isso pra mim, tipo, me deixou muito, muito, muito orgulhoso, assim. Eu fiquei muito feliz. E também o último show da Luísa, o último show não, a nova turnê da Luísa que eu coreografei, fiquei muito feliz, porque foi um processo muito, muito, muito gostoso, assim. Tipo, eu tive tempo pra montar as coisas com calma, da maneira como eu queria. Então, acho que esses 2 últimos trabalhos, assim, me marcaram bastante.
aquela classicona, né? Que todo mundo pergunta, quem que são suas inspirações? Ixi, Maria. Minha mãe começa a Minha chorar. mãe. Ai. Então, eu tenho poucas inspirações como coreógrafos, assim. Tipo, e que eu sempre respondo. Dana Foglia, Miguel Zarate, Jojo Gomes, não era uma inspiração pra mim, mas acabou virando uma inspiração de coreógrafo. E Murakami, óbvio que foi minha professora. Mas são inspirações, assim, tipo, eu amo o trabalho deles, mas não é uma coisa, assim, que eu pego e me inspiro pra fazer o meu. Eu me inspiro muito mais nas cantoras mesmo, tipo, a Kylie me inspira muito, Kylie Minogue. Madonna me inspira muito, Gaga me inspira muito. A Pabllo me inspira muito, a Luísa me inspira muito. As pessoas que convivem comigo acabam me inspirando muito porque elas acabam trazendo coisas que não são do meu cotidiano e pela amizade, pelo convívio, eu começo a gostar bastante. Então, por exemplo, eu não conhecia a Tecnobrega. Eu sou uma gayzinha branca que humildemente reconheço, tipo, os meus privilégios, que eu cresci numa família toda branca, assim, tipo, lá em Brasília. E aí, quando eu conheci a Aretusa, ela me trouxe, tipo, ela começou a me mostrar as coisas de Tecnobrega que eu comecei a amar, que era uma vivência muito diferente da que eu tinha. Mesmo a Pabllo mostra muitas bandas de forró das antigas, que eu fico, gente, isso daqui é muito bom, como que eu não conhecia isso, sabe? E aí eu faço o contrário também, eu mostro pra elas muitas coisas que elas não tiveram na infância delas de vivência, assim, tipo, um dia desses eu tava mostrando um show super antigo da Kylie pra Pabllo, eu falei, meu, isso daqui eu Se cresci inspira vendo isso nisso. daqui, tipo, e ela, meu, como que eu nunca vi isso antes? Então, acaba que as minhas inspirações são pessoas que estão ao meu redor e também tem sempre, né, aquela pessoa ali do Instagram que você olha e fala, tipo, meu, eu quero me vestir assim. Aham. Eu sou muito essa pessoa, que eu me inspiro muito com pessoas que também não são gigantescas, sabe, assim, Pode tipo... crer. Agora que tem as drags estão em ascensão, não sei se é a palavra, mas tão fortes no mercado. Eu imagino que antes, quando não tinha esse rolê de representatividade LGBTQ, o bailarino homem não conseguia colocar, tipo, pô, sou feminino, eu não posso colocar isso. Rolava isso antes? Então, esse foi um dos principais motivos, assim, que eu acabei virando coreógrafo em São Paulo. Eu me mudei pra São Paulo, eu tinha o cabelo platinado, eu uma gay super afeminada, ou seja, eu não pegava job nenhum. E sigo até hoje. Se eu for, tipo, não pego job. Pediam Tipo, pra fazer a linha. pediam super. E aí, nossa, eu lembro, gente, assim, eu peço perdão pra mim mesmo, porque teve uma época que eu até morava com o Pedro, que a gente fez um projeto assim, tipo, porque o Pedro é muito magrinho também, a gente falou, a gente vai começar a malhar. Vai começar a malhar pra pegar os jobs, e a gente começou a malhar, a gente começou a tomar whey. Meu Deus, obviamente que isso não durou assim nem um mês, que eu falei assim, tipo, meu, isso daqui não é pra mim, sabe? Tipo, e aí eu coloquei na minha cabeça nessa época que eu ainda não trampava como coreógrafo, tipo, eu vou fazer o trabalho de bailarino que aparecer pra mim, o que realmente for pra mim, tipo, eu não vou me moldar pra, tipo, tá num trampo, sabe? E aí foi uma escolha que eu fiz, tipo, eu não quero mudar o meu visual, não quero mudar o meu jeito de dançar, assim, tipo, obviamente que num trabalho igual eu falei, a gente precisa ser limpo, precisa entregar o que o coreógrafo tá pedindo, mas eu não quero, tipo, ter que me transformar em uma outra pessoa pra eu começar a trabalhar. E aí, tipo, foi quando eu comecei a coreografar, assim, tipo, bem tranquilo, assim, tipo, eu comecei a fazer um job aqui coreografando, e foi acontecendo. Qual que foi o primeiro que você coreografou? Foi Catuaba. Catuaba. E aí foi isso que eu falei também, que a cena do pop ela começou a surgir muito junta, porque Catuaba, se eu não me engano, foi tipo o segundo clipe que os primos gravaram. Eles estavam super no início ainda. Caraca. Acho que era tipo o segundo clipe que a Glória estava fazendo também, o primeiro clipe da Aretusa, tava todo mundo começando e ali eu vejo que se formou uma base da cultura pop no Brasil, assim. Muito forte. Porque aí a gente acabou ficando muito aliado. Aí os primos foram coreografar um outro artista, eles me chamaram. E foi assim que meu rolê como coreógrafo começou a acontecer. Então, eles iam fazer um outro artista, eles me chamavam pra fazer esse outro artista. Eu já conhecia mais pessoas da produção que às vezes ia fazer um outro clipe com outro diretor e me chamavam também. E aí fui conhecendo as pessoas e começando a ter uma carreira de coreógrafo, assim. Mas não, assim, na época não tinha esse negócio assim, tipo, se você é uma gay afeminada, você não trabalha. Porque era uma época que vinha muito do padrão, assim, de uma cantora mulher e 4 homens bombados. Esse era o padrão, assim. E não tinha espaço mesmo. Hoje em dia eu vejo que existe espaço, sabe? Tipo, quando eu era coreógrafo da Aretusa, eu tentava trazer o maior, tipo assim, a maior diversidade dentro do balé. Tipo, hoje em dia na Pabllo também eu tento trazer pessoas diversas para trabalhar com a gente, pra gente conseguir, dentro do possível, agregar artistas diferentes dentro de um rolê que é comercial, né?
É uma batalha ainda. Não, Imagino. tipo, não é um rolê que é fácil, assim, tipo... Porque, querendo ou não, o Brasil tá acostumado a ter um padrão do que é comercial, do que é legal, o que é bonito de se assistir, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho aos pouquinhos, assim. De fato, os diretores, os artistas e a indústria tá com a cabeça mais aberta. Mas ainda dentro dessa diversidade existe um padrão. Que Dentro da diversidade existe um padrão. Isso que é o que eu acho mais louco, assim, que eu me pego várias vezes tentando não reproduzir isso. Porque às vezes chega uma proposta tipo, eu quero um casting que ele é diversificado, a gente quer falar sobre diversidade, mas dentro dessa diversidade existe um padrão lá dentro do que eles querem retratar, entende? Então, de certa forma, eu entendo, porque aquilo precisa virar dinheiro, aquilo ali precisa ser vendável, aquilo ali precisa ser bonito aos olhos de uma massa. Então é um pouco do meu lado que eu tento trazer aqui uma galera que não seja tão padrão, e um pouco de lá eu vou tentando fazer o negócio acontecer. Você falou um negócio interessante, eu acho que hoje a galera da dança tem essa dificuldade, né, de transformar uma coisa que é artística em uma coisa vendível. Sim. Por que você acha que a galera tem essa dificuldade de se sentir prostituído fazendo um trampo? Porque a dança diz muito sobre você, né? Tipo, envolve muito do seu sentimento. Então, quando você pensa assim, tipo, eu não faria isso daqui, mas eu vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro com isso daqui, você se sente mal, assim, sabe? Só que é um pouco de você entender aquele lugar que eu falei de prestação de serviços. Você não tá se traindo como artista. Se você quer fazer uma coisa que diz a respeito sobre você como artista, você faz sozinho, com o seu rolê, e aí você divulga isso, você faz isso acontecer você sozinho, e tudo bem também. Se você está prestando serviço para uma pessoa, você está ali doando o seu corpo, a sua arte, para falar da arte de uma outra pessoa, ou de uma outra marca, ou de alguma outra coisa assim. Mas eu entendo que as pessoas se sentem assim, tipo, prostituídas mesmo, assim, tipo, nossa, estou pegando minha arte, fazendo isso daqui para eu ganhar dinheiro. Talvez essa pessoa não seja a melhor pessoa para trabalhar com esse rolê comercial, que é muito cruel nesse sentido, sabe? Porque é sobre isso, né? Você tem muito do mundo da moda também. Você acaba sendo um boneco ali, assim, tipo, você acaba prestando serviço para uma coisa que não é sobre a sua arte, é sobre outra coisa. Show. Pra fechar agora, dá uma dica aí pra quem quer começar a dançar, quer entrar nesse rolê, ou pra quem não tá nesse polo de indústria. Eu acho que seja claro com o que você quer, seja claro com você mesmo, tipo, com o que você quer, qual que é a sua meta, e aí seja cara de pau depois, sabe? Ofereça o seu trabalho, vá fazer aula, conheça as pessoas, se apresente para as pessoas, conheça as pessoas, obviamente sem ser inconveniente, né? Mas eu acho que é muito isso. Eu, quando comecei a coreografar, eu era essa pessoa que, tipo, falava, eu quero trabalhar com você, vamos fazer uma coisa juntos? Tipo, e tudo bem se não também. Mas eu era muitas pessoas que oferecia o meu serviço, assim, tipo, eu sou bailarina, sou coreógrafo também, se você quiser um dia fazer alguma coisa junto. Saia para os lugares, conheça as pessoas, porque são nessas relações que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão te conhecendo. E uma outra dica é ninguém chega ganhando rios de dinheiro, ninguém chega no topo, sabe? Comece fazendo coisas que não vão render muito dinheiro, mas que vão render uma visibilidade pra você. E tudo bem, isso é uma coisa que é meio controversa, né? Que existe no mundo da dança, tipo, porque veio fulano e cobrou mais barato. Só que em qual momento de carreira você tá, em qual momento de carreira fulano tá? Talvez seja o momento de fulano cobrar mais barato mesmo, porque ele não tem ainda porte pra cobrar mais caro. E seja o momento de você cobrar mais caro mesmo. É entender o lugar que você tá pra você colher as melhores oportunidades de acordo com o time que você tá na sua carreira, eu acho. Incrível. É isso, gente. Muito obrigado. Essa foi mais uma entrevista do Dance Hacks. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu sempre quis falar isso, eu falei isso no outro vídeo, provavelmente. Se esse for o primeiro vídeo, eu falei no outro já, é um spoiler. Bom, mas tem que ter em todos. Tem que ter em todos, né? Tem que ter em todos. Faz Imagina parte a pessoa, uau, saiu um do vídeo. Pack YouTuber. Pack YouTuber, Starter Pack. E é isso, mano. Deixa seu like, comenta aí se você quer que eu entreviste mais alguém. Fala o que você achou dessa entrevista. Faça memes dessa entrevista, porque eu acho que vai ter alguns. E é nóis, tamo junto, até a próxima. E se você tem interesse em trabalhar com dança, não sabe como começar, pra onde ir, ou às vezes está trabalhando e está perdido, eu acho que essa é uma chance da gente trocar conhecimento. Estou desenvolvendo um curso chamado Dance Hacks, que é voltado para a sua profissionalização, como você estudar, como você montar um bom material, como organizar o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro e muitas outras coisas que não são ensinadas dentro de uma sala de aula. Então, se você tem interesse em aprender tudo isso, me manda um e-mail que eu te falo mais.